Infinito OVNI. Estamos realmente sozinhos no universo? Durante a próxima hora, iremos assistir partes de filmes extraordinários que muitos consideram como uma dura evidência de que civilizações extraterrestres estejam nos visitando. A maioria destes filmes nunca havia sido mostrada na televisão. Queremos dizer que se os testemunhos que estamos para mostrar forem reais, estaremos diante do maior descobrimento de nosso tempo. As Forças Armadas já admitiram de forma oficial que os discos voadores existem. Muitas vezes eu penso, com que rapidez desapareceriam nossas diferenças em todo o mundo se tivéssemos que enfrentar uma ameaça extraterrestre vinda de outro planeta. A primeira vez que entrei no interior de uma nave, tive uma sensação estranha. Agora existe a prova física de que existem naves reais e tecnologia de outro mundo. Provavelmente isso seja o mais importante. OVNIs. Acima e além. Olá, meu nome é James Doohan. Na próxima hora iremos examinar evidências controversas e teorias que sugerem que não estamos sozinhos no universo. Se essas teorias fossem comprovadas, as suas consequências seriam assombrosas. Durante os últimos tempos, tem-se notado mais aparições de OVNIs do que antes. Durante séculos, estes feitos têm sido considerados um mistério. E isto até agora. O filme que vamos assistir é a prova fotográfica que ilumina a grande questão deste século. Estamos realmente sozinhos? Na última década, quase 50 milhões de pessoas disseram ter observado naves extraterrestres. O mais impressionante de tudo é que a ciência contemporânea tem ignorado esta evidência que vem se repetindo por centenas de anos. Recentemente, na cidade do México, milhões de pessoas espantadas viram com assombro esta e outras naves, que ficaram sobrevoando a cidade durante horas. Foi a aparição de naves espaciais mais popular que já aconteceu em toda a história. As autoridades mexicanas deram entrevistas na imprensa onde pediam que a população mantivesse a calma. Porém, o mais assombroso é que até hoje estas aparições continuam acontecendo. Na que pode ter sido uma das entrevistas mais reveladoras de nossos tempos, o físico nuclear Bob Lazar fala de seu trabalho ultra-secreto na base governamental de investigações de discos voadores, conhecida como a Área S4. No ano de 1989, ele foi contratado pelos militares americanos para trabalhar no sistema de propulsão de uma nave extraterrestre. Obviamente, esta nave extraterrestre existia. Alguém tinha construído e provavelmente tinha sido por extraterrestres. E como essas naves existem, deve existir uma espécie de fábrica. E provavelmente toda uma civilização em algum lugar. E se isso for verdade, e aparentemente é, então deve haver outras. Os casos de contato são, sem dúvida nenhuma, mais raros do que as observações de OVNIs. No momento desses, uma nave ou um determinado número de naves é vista várias vezes pela mesma pessoa durante um longo período de tempo. Durante os últimos anos, um morador de Miami chamado Adrian tem registrado o filme a seguir, que é considerado um dos melhores documentos de casos de contato de toda a história. No princípio, as observações aconteciam a uma certa distância de sua casa, mas não demorou muito para que a nave começasse a aparecer acima do seu jardim. Essas imagens surpreendentes mostram um enorme disco brilhante de mais ou menos 2,70 metros de diâmetro, que sobrevoava bem próximo de sua casa e, em um piscar de olhos, a nave desaparece. Depois do filme revelado, pode-se ver claramente como a nave ia se desmaterializando quadro a quadro. O contato com Adrian continuou durante muitos anos, porém ele nunca informou as autoridades com receio de ser ridicularizado ou de sofrer algum tipo de represália. Entre várias horas de filmes, considera-se esta cena uma das mais dramáticas. Ela teve início às 22 horas e 3 minutos de 20 de outubro de 95 e durou cerca de 50 minutos. Este encontro terminou com Adrian seguindo a nave por uma autoestrada em alta velocidade. Aqui podemos ver a nave minutos depois do início da aparição. Este filme extraordinário nunca foi transmitido e está sendo mostrado aqui pela primeira vez. Podemos ver claramente a nave sobrevoando silenciosamente por cima das casas. Estas naves grandes são conhecidas como naves raio ou, em alguns casos, como naves mães. Elas recebem este nome devido aos relatos sobre seu tamanho e pela luz suave e brilhante que emite ao aparecer. Perto dos 38 minutos desta aparição, a nave começou a distanciar-se após sobrevoar sua casa. Adrian seguiu a nave com seu carro e parou na autoestrada para poder filmar a nave perto de um prédio de apartamentos.
Após alguns minutos, a nave voou até o Aeroporto Internacional de Miami, onde sobrevoou por alguns instantes. Logo a seguir, a nave se dirigiu até uma zona residencial e se afastou até ser perdida completamente de vista. Quando a nave surgiu de um campo com árvores, Adrian continuou filmando. Mas não se passou muito tempo até que a nave acelerasse novamente. Enquanto filmava numa velocidade de 100 kph, a nave sumiu completamente de vista. Esta imagem em câmera lenta mostra claramente como a nave toma velocidade ao largo da costa. Até os dias de hoje, Adrian mantém suas experiências com essas aparições que sempre acontecem. Quando se ouve o termo OVNI, muita gente pensa num disco voador comum ou numa nave com essa forma. Mas o que vocês estão para ver é uma surpreendente série de objetos voadores não identificados que não coincidem com a descrição típica de uma nave extraterrestre. Devido ao seu tamanho, acredita-se que essa nave é completamente não humana. Elas são chamadas de PRO e acredita-se que sua função seja de controlar nossas atividades. Esta PRO, com formato cilíndrico, foi filmada nos arredores de Las Vegas, em Nevada, num lugar onde ficou sobrevoando por mais de 4 horas. No dia seguinte, esta PRO voltou e foi observada fazendo controle das linhas de alta tensão. Testemunhas oculares descreveram esta PRO como tendo sua própria luz de busca e disseram que ficou sobrevoando uma zona residencial na Flórida por 3 dias. Um objeto similar foi visto no céu da cidade de Kobe, no Japão. Esta cena muito importante foi registrada em Londres. Após voar por uma área, este disco brilhante aterrissou em um estacionamento e liberou uma PRO. Uma vez tendo o disco desaparecido, notou-se que a PRO tomou outra direção. Nunca nada similar a uma PRO tinha sido filmado perto da costa central da Flórida. Podemos ver claramente que é controlado de maneira inteligente. As duas partes da PRO rodam na medida em que controlam a atividade do fotógrafo. Aqui temos uma aparição feita na água. Esta nave, com um formato diferente, desce lentamente na superfície da água e, após parar por um momento, se levanta lentamente e parte. Outro OVNI com o formato de uma PRO voa pelo céu noturno da Flórida. Este filme foi feito do carro de um fotógrafo que tentava seguir o objeto. Este filme fez com que os OVNIs aparecessem nas manchetes dos jornais de todo o mundo. As testemunhas oculares observavam com assombro as manobras acrobáticas feitas por essas naves, que inclusive se desviaram de um avião que se aproximava. As naves com forma de charuto foram em relatórios sobre aparições de OVNIs. Esta nave com forma de charuto foi filmada sobrevoando Rhode Island em 67. Um objeto similar, de formato maior, foi registrado em 1980 no céu de Hagen, na Alemanha. Estas imagens de um OVNI com formato de charuto foram feitas na Califórnia. Este OVNI foi fotografado em Earth Circuit. Multidões se reuniram em Krasnodar, na Rússia, para observar esta nave luminosa com a forma de um charuto. Este filme incrível foi exibido posteriormente pela televisão soviética. A evidência é impressionante. Nenhum programa na história fez uma tentativa tão grande de reconhecimento das observações usando análise computadorizada, melhoramento óptico e o testemunho de especialistas para comprovar a verdade. Mas, principalmente, quando essas observações começaram, surgiram evidências sugerindo que a humanidade tem sido visitada desde tempos remotos. Recentemente, pesquisadores apontaram um fato inegável que marca o começo do longo caminho de aparições na história: a detonação da bomba atômica. Com uma certa dose de tristeza, enviamos um convite ao universo mostrando-nos como uma civilização avançada. As Forças Armadas analisaram oficialmente os relatórios feitos em algum lugar do espaço. Aqui mostramos uma frase tirada do relatório oficial. Tal civilização observada na Terra é detentora agora da bomba atômica. Em consequência disso, devemos aguardar, neste momento, entre tantos outros, para contemplar tal visita. Em seguida, em 1947, as naves extraterrestres começaram a responder ao nosso convite aberto e começaram a chegar em grupos numerosos. Se uma civilização avançada quer controlar nossa tecnologia nuclear, não resta dúvida que o lugar adequado é o Novo México. Devido à sua localização remota, o Novo México se converteu em um centro militar de investigação e testes atômicos. No pós-guerra, alguns pequenos testes eram feitos em White Sands e Roswell. Era o lugar onde ficava a única base do esquadrão de bombas atômicas do mundo. Até hoje, o dia mais importante na história de Roswell é o dia 2 de julho de 47, quando Mark Brazel, um rancheiro que vivia nas proximidades de Roswell, foi surpreendido uma noite com uma forte explosão.
No dia seguinte, quando arrumava uma bomba de água em seu rancho, Mark descobriu uma coisa incrível. Uma área de 91 metros por 1,5 km de extensão, cheia de escombros de uma nave. Numa operação ultra secreta, foram coletados até os pedaços mais pequenos dos escombros. O comandante da base mandou uma nota para a imprensa informando que havia capturado um disco voador. Conforme a notícia se espalhou pelo mundo, os telefones da base começaram a tocar. Os oficiais da base rapidamente se deram conta, então, das consequências dos seus atos e decidiram esconder a história. Numa entrevista à imprensa no dia seguinte, exibiram aos jornalistas um refletor metálico como prova de que o incidente se resumia a um balão meteorológico que havia caído. Recentemente, os documentos secretos do governo confirmaram o incidente do Roswell. Nos relatórios com data de 6 de julho de 47, consta que havia terminado uma operação secreta para remontar os restos de uma nave extraterrestre com o intuito de desenvolver testes científicos. O incidente do Roswell pegou os militares de surpresa e, com o receio do pânico em massa, começaram no governo a maior operação da história para se esconder um fato. Havia duas razões para isso. Primeiro, investigar os visitantes extraterrestres que estavam nesta nave. E, em segundo lugar, desviar a atenção das pessoas para o assunto de OVNIs. Em resposta ao que aconteceu em Roswell, o então presidente Harry Truman criou uma equipe especial de investigação integrada de 12 cientistas renomados e oficiais militares para tentar controlar a situação. A operação era conhecida secretamente por Majestic 12 ou MJ-12, e seu principal objetivo era investigar o fenômeno de OVNIs e mantê-los longe do conhecimento das pessoas. Recentemente, algumas ações litigiosas particulares tornaram públicos vários documentos secretos desta época. Estes, que algum dia foram papéis ultra-secretos, também descreviam claramente as operações de recuperação de vários veículos extraterrestres e de relatos de observações de civis. Mesmo relatos de encontros com extraterrestres, aparentemente insignificantes, eram documentados com muitos detalhes e tratados como assunto de segurança nacional. Ao final das investigações preliminares do EJ-12, o general Nathan F. Twining emitiu uma nota ultra-secreta relacionada aos resultados. A nota dizia que o fenômeno era algo real e não uma visão ou algo fictício. Existem objetos que provavelmente se aproximam do tamanho de um disco, de tamanho tal que se parecem tão grandes como as naves feitas por homens, com forma circular ou elíptica, chata na parte inferior e abobadada na parte superior, sem nenhum tipo de som associado. Em seu relato, o general descreve a nave extraterrestre como sendo capaz de fazer manobras complicadas e ser muito evasiva quando se aproxima ou detecta outra nave amigável. Estamos apresentando Infinito OVNI. Infinito, sinal do novo milênio. Es linda, habla lindo. Mañana la invito a casa, después me invita ella, mi padre, Juan. Estamos a apresentar Infinito OVNI. No início dos anos 50, o público estava consciente da existência de OVNIs. Na medida em que o número de contatos aumentava, o governo investigava mais. As naves extraterrestres significavam um grande avanço tecnológico e, como o governo precisava manter a segurança nacional, também tinha que manter o controle da situação. Mas a quantidade de contatos tornava impossível esse trabalho. O público queria uma explicação. Há uma certa porcentagem destes relatos que foram feitos por testemunhas sérias sobre coisas realmente incríveis. E é este grupo de relatos que estamos tentando esclarecer. Filmes como esses em Kentucky foram o que deixaram a situação impossível de ser contida. Os militares não tiveram outra opção além de explicar as observações de naves extraterrestres. Fotos como essa provocaram o interesse do público. Esta sequência mostra claramente uma nave em forma de disco sobrevoando a costa da ilha de Trinidade. As fotos foram feitas por um fotógrafo da Marinha Brasileira que estava a bordo do navio de treinamento da Marinha chamado Almirante Saldanha. Depois da análise oficial, ficou comprovado que a nave tinha 36 metros de diâmetro. O presidente brasileiro apresentou essas fotos numa entrevista à imprensa.
Durante o início dos anos 50, houve uma quantidade recorde de aparições. As Forças Armadas podiam apenas lidar com a avassaladora quantidade de perguntas, porém, se o governo quisesse manter a privacidade, teria que conseguir sua própria informação em primeira mão. O primeiro projeto de acompanhamento de OVNIs se instalou no Alasca. As Forças Armadas instalaram sofisticadas câmeras e equipamentos de detecção a bordo de aviões especializados em reconhecimento para obter toda a informação possível dos OVNIs. O projeto estava sob o comando do tenente-coronel Vanderlei Stevens. Lembro-me de um relato no qual um objeto se colocou atrás da parte da ala maior e de frente da parte menor em posição aberta e ficou ali durante 2 ou 3 minutos. Tiramos fotos com todas as câmeras e com as câmeras manuais também, incluindo as câmeras de 8 milímetros. Toda a informação era gravada por um equipamento especial. Os cartuchos, rolos, cassetes, os filmes, tudo. Uma vez que o equipamento era embalado e todas as informações colocadas numa caixa, era tudo entregue na mão de um oficial que levava o conteúdo para Washington na mesma noite. Isso acontecia com uma frequência de 2 a 3 vezes por mês durante o ano e meio em que eu estive no Alasca. Apesar do esforço dos militares para distrair a atenção do público, o fenômeno dos OVNIs entrou em ação. Os extraterrestres eram vistos diariamente diante de um mundo em férias comerciais. O público foi então invadido por uma interminável onda de filmes sobre extraterrestres. Muitas pessoas se perguntavam por que os OVNIs não fizeram se conhecer sobrevoando a capital da nação, como tinham feito nos filmes. Em julho de 52, foi exatamente isso que aconteceu, e por 2 vezes consecutivas. O New York Times informou sobre uma formação de discos brilhantes que fizeram manobras sobre o Capitólio, enquanto testemunhas oculares no chão tiravam fotografias. Os operadores de radar detectaram que os OVNIs desenvolveram uma velocidade de até 3.500 kph. Uma semana depois, os discos voltaram. As Forças Armadas disseram que o que as pessoas tinham visto era uma inversão de temperatura, porém as fotos contavam história diferente. Aconteceu uma sessão especial no Pentágono para analisar a situação. O resultado foi a criação de um novo programa. Agora as ações militares se concentravam no treinamento para destruir ou desaprovar com termos científicos este fenômeno crescente. Pensaram que ao desacreditar as aparições, o interesse do público acabaria. Foi aí que a farsa começou. As Forças Armadas receberam a ordem de juntar e avaliar os relatórios sobre OVNIs e só dar explicações que afastassem o público do assunto. Mas as aparições, como a que George Adamski havia filmado, destruiu os esforços militares, porque deu ao público as explicações que ele procurava. A expressão disco voadores não é um termo exato, porque não fala do estilo da nave no céu, nem diz respeito ao tipo de luz. Segundo Matthew, seria mais apropriado dizermos artefatos elétricos com cargas aéreas. Porém, uma nota ultra-secreta das Forças Armadas com data de fevereiro de 53 conta uma história muito diferente. Diz o seguinte: caso o aparente controle sobre as manobras for correto, como dizem muitos dos observadores, então a única explicação existente é a resposta interplanetária. O projeto Livro Azul constitui-se no esforço para reprimir a tentativa do público de conseguir respostas. Ele foi feito somente para lidar com os melhores casos documentados. No final do projeto Livro Azul, este ficou conhecido como a melhor campanha de desinformações sobre discos voadores feito pelas Forças Armadas. O objetivo do projeto Livro Azul consistia em investigar relatos de civis sobre as aparições e tentar encontrar explicações científicas para esses fatos. Aqui estão o Coronel Lawrence Decker, oficial de Relações Públicas da Força Aérea, e o Major Heitor Quintanilha, que é o chefe do projeto Livro Azul. Major Quintanilha, qual o objetivo do projeto Livro Azul? Os objetivos são 2. Em primeiro lugar, determinar se, em razão do fenômeno dos OVNIs, a segurança dos Estados Unidos está ameaçada. E, em segundo lugar, se o fenômeno dos OVNIs pode nos assegurar algum avanço tecnológico, o qual, logicamente, teríamos que conhecer para poder controlar. Não tenho o que esconder. Apesar dos congressistas terem questionado o programa, não houve conclusões oficiais. O projeto Livro Azul continuou enquanto os investigadores iam considerando essas aparições como gaivotas no mar ou propagações de gás. Mas muita gente não se satisfazia com essas explicações.
A Força Aérea admitiu de maneira oficial que os discos voadores existem. Esta frase aparece no caso dos discos voadores na página de número 75. O projeto Livro Azul terminou de maneira abrupta em 69. Dos 10 mil casos investigados, apenas alguns continuam como mistério. A maior pressão da Guerra Fria se centrava na corrida espacial. Repentinamente, os Estados Unidos se veem em forte concorrência com a Rússia para colocar o homem na Lua. A atenção dos Estados Unidos se concentrou na NASA, já que a exploração do espaço se transformou na prioridade número 1. Porém, logo a NASA descobriu que não era observada somente pelos russos. Escolhemos ir à Lua nesta década, entre outros lugares. Não porque é fácil fazê-lo, mas porque é difícil. Foi uma corrida como nunca se tinha visto na humanidade. Quem seria o primeiro a conquistar as vastas distâncias do espaço? Mas o que o MJ-12 e a Força Aérea já sabiam era o que a NASA estava investigando por si mesma. A política oficial da NASA é a de não se envolver em nenhum tipo de investigação sobre OVNIs. Porém, os próprios registros de voos da NASA mostram que praticamente todas as suas missões Gemini e Apollo tiveram encontros com OVNIs. Em 85, a NASA mostrou um filme de OVNIs feito por seus astronautas em órbitas lunar e terrestre. Esta foto foi realizada pelo astronauta James McKelvey, a bordo da nave Gemini 4. No dia seguinte, ele fez esta fotografia de um OVNI cilíndrico na órbita terrestre. Um dia antes da histórica aterrissagem, em 20 de julho de 69, a tripulação da Apollo 11 filmou discos luminosos em órbita ao redor da Lua. Numa foto da Apollo 12, se observou um objeto brilhante voando ao redor da órbita lunar em grande velocidade. Aqui, um grande disco com uma forma abobadada foi visto em órbita parado em cima da superfície lunar. Aqui vemos os OVNIs aterrissando na superfície lunar. Quando aumentamos a imagem, podemos ver os discos em detalhe. Mesmo sem a NASA ter reconhecido oficialmente as naves extraterrestres, ela possui suas próprias regras escritas sobre contatos com alienígenas. No meio dos anos 70, a NASA lançou o Viking Pro, cuja missão era fazer um mapa da superfície de Marte. O Viking tirou essas fotos de umas estruturas inexplicáveis na região de Sedônia, no planeta Marte. A Viking estava numa órbita bem baixa e fotografou estas estruturas em detalhes, revelando várias pirâmides gigantes e o que parecia ser uma face entalhada na pedra. Depois de fazer uma análise mais detalhada, onde a face teria mais de 3 quilômetros de extensão, a NASA respondeu rapidamente ao anseio público, dizendo que tinha descoberto a prova de uma civilização extraterrestre. Mas a explicação oficial sobre as estruturas foi de que faltavam dados nas imagens e que as câmeras do Viking não podiam transmitir a informação que faltava. Apesar da posição oficial da NASA, vários astronautas deram a conhecer seus próprios encontros com OVNIs. James Lovell, Dick Slayton, James McDivitt, Wallace Shaara, Gordon Cooper, entre outros, tornaram seus contatos conhecidos publicamente. Em 78, Gordon Cooper escreveu uma carta para as Nações Unidas falando sobre os OVNIs, dizendo que eram veículos extraterrestres que nos visitavam, vindos de outros planetas. Em março de 89, a tripulação da nave espacial Discovery teve seu próprio contato de terceiro grau. Um operador de rádio amador disse que gravou a voz do piloto, o coronel Blaha, quando falava por um canal secreto da NASA. Vemos claramente abaixo da nave Discovery uma nave extraterrestre na galáxia. A NASA negou que essa fosse a voz do coronel Blaha. Outra missão espacial filmou vários discos voando a grande altitude e que se movimentavam a centenas de quilômetros por hora. Imediatamente após esses fatos, a NASA começou a distorcer todas as transmissões feitas pelas naves. Apesar das evidências, a NASA continuou afirmando sua posição oficial e explicou estes encontros como se fossem com lixo espacial ou anomalias espaciais. Os distúrbios dos anos 60 desviaram a atenção pública dos fenômenos dos OVNIs. Incidentes como a Guerra do Vietnã e o Watergate ajudaram a desprestigiar o governo. No início dos anos 70, os OVNIs não eram mais do interesse nacional, mas, apesar dos esforços inúteis do governo, as aparições aumentaram em número. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI.
Alguns especialistas consideram este o melhor filme de OVNIs. Ele foi feito por Matt Laney Renifer, em Silver Spring, Maryland. O Sr. Renifer fez este filme após o entardecer, quando o disco cobriu a parte de trás de sua casa. Os cientistas examinaram o filme e chegaram à conclusão de que a nave parecia estar manobrando em seu próprio campo gravitacional. Em 1971, durante uma caminhada matutina, um casal australiano fotografou o voo deste disco dourado. Em 67, um escoteiro de Indiana fotografou esta nave metálica quando esta voava em círculos ao redor de sua casa. Em 78, na Espanha, uma dona de casa assustada tirou esta fotografia de uma nave enquanto via o entardecer. Este filme foi feito por uma equipe de televisão no dia 30 de dezembro de 78. Esta nave abobadada e luminosa tinha um contorno no centro e duas grandes bocas e estava manobrando em grande velocidade. Ela deixou este rastro em um único quadro de filme. Nenhuma nave conhecida pode voar em tamanha velocidade. Em 78, as Nações Unidas deram a conhecer uma estatística que revelava que desde 47 tinham sido avistados 63.144 OVNIs, o que equivale a uma cada 4 horas. Até mesmo o presidente Jimmy Carter avistou um OVNI. Quando era governador da Geórgia, fez uma declaração de 7 páginas sobre um OVNI, dizendo que tinha observado um objeto voador brilhante que voou durante 12 minutos sobre o céu da Geórgia. A declaração foi assinada pelo próprio Carter. Filmando um comercial para a British Airways, a tripulação gravou este objeto luminoso, manobrando ao lado de um Concorde. Este objeto, com forma abobadada, foi filmado por uma equipe de televisão da Nova Zelândia em 2 de janeiro de 79. Podemos ver claramente a nave em cima. O disco parece estar rodando enquanto emite um brilho azul. Uma nave similar foi filmada em 52 por um jornalista brasileiro no Rio de Janeiro. Aqui vemos que a abóbada é visível por 2 ângulos e os lados estão rodeados por grandes portais. Esta imagem foi filmada no estacionamento do Hotel Rio Cassino, em Las Vegas, Nevada. Quando a imagem foi aumentada, foi possível ver a forma do disco com uma abóbada superior e uma série de portais rodeando a nave. Em 91, esta foto apareceu nas manchetes de todos os jornais do mundo. Estes 2 discos foram filmados num bairro, nos subúrbios de Ottawa, no Canadá. Ambas as naves aterrissaram no que parecia ser um local combinado. Esta foto ficou conhecida como a visão do Guardião. Em 91, testemunhas oculares se surpreenderam vendo que um fotógrafo tirava esta foto da ilha de Manhattan enquanto um disco emergia do rio e levantava voo. Esta nave foi fotografada quando se levantava das águas na Austrália e enquanto se acoplava a um pequeno objeto escuro. Este OVNI foi avistado em Denver, Colorado. As testemunhas o viram na parte de trás de suas casas. No meio dos anos 90, testemunhas oculares filmaram assombradas esta nave enquanto ela voava silenciosamente pela noite. No mês seguinte, naves similares foram filmadas em 3 continentes diferentes. Foi uma raridade visões como essas terem tido tanta atenção nacional. Porém, um discurso do então presidente Ronald Reagan em uma escola superior mudou tudo rapidamente. Inesperadamente, há uma ameaça neste mundo vinda de espécies de outro planeta do universo. E é aí que esquecemos todas as nossas pequenas diferenças entre países. 2 anos depois, o presidente Reagan ocupa as manchetes mundiais ao repetir o assunto de extraterrestres numa Assembleia Extraordinária nas Nações Unidas. Quem sabe necessitemos de uma ameaça universal externa que nos ajude a reconhecer um laço comum. Existem ocasiões em que penso que as diferenças que existem no mundo desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça de seres estranhos vindos de outro mundo. O discurso do presidente Reagan fez com que o público se questionasse novamente. A era da Guerra Fria criou uma defesa baseada fundamentalmente em alta tecnologia. À medida que os produtos passavam por linhas de montagem, os rumores corriam, dizendo que os militares estavam testando o voo de naves extraterrestres recuperadas em uma base militar conhecida como Área 51. Se os militares estavam testando os voos de naves extraterrestres, com certeza a Área 51 era o lugar ideal para levar a termo esta atividade. Ela está localizada a 300 quilômetros de Las Vegas e é uma das regiões menos habitadas dos Estados Unidos. A Área 51 está rodeada por campos de testes militares e está escondida da vista do público, atrás de um grande cordão montanhoso.
Esta foto de um satélite russo mostra a base como ela era nos anos 60. Desde então, a imagem de satélites tem mostrado que a base tem crescido enormemente. Existem apenas poucas fotografias da base. Até recentemente, o governo negava sua existência. Esta imagem rara e inédita da base foi feita por um fotógrafo amador que correu o risco de ser preso por invadir terras do governo. Porém, em meados dos anos 80, o governo cercou as terras adjacentes, fechando todos os acessos ao público. Equipamentos sofisticados de detecção controlam as terras que rodeiam a base e forças particulares de segurança patrulham a zona para impedir qualquer tipo de aparição. Estes helicópteros negros, sem identificação, são utilizados para afugentar automóveis que tentam tirar fotos de OVNIs nas proximidades. Mas fotos como estas, tiradas sobre o cordão montanhoso, confirmam os rumores. Existem muito poucos filmes sobre os testes de voo. Este vídeo, realizado por um amador, mostra o que viram as testemunhas. Uma nave sobrevoando a base por alguns minutos antes de aterrissar. A Área 51 é a base militar mais famosa dos Estados Unidos. Os rumores continuam e, em 69, o estado de Nevada renomeou a estrada que passa paralela à base. Numa grande cerimônia aberta à imprensa, centenas de pessoas observaram quando o governador de Nevada descobria a placa da Estrada 375, proclamando-a a Estrada dos Extraterrestres. Na atualidade, como ex-empregado do governo, o físico nuclear Bob Lazar rompe o silêncio nesta extraordinária entrevista e fala sobre o trabalho classificado que fazia na base militar secreta de investigações sobre discos voadores, conhecida como Área S4. Bob Lazar é físico nuclear especializado em sistemas de propulsão avançados. Em 89, foi contratado pelos militares para realizar trabalhos de apoio de engenharia no sistema de propulsão de uma nave extraterrestre. Lazar trabalhava no que era, sem dúvida alguma, a base de investigação mais secreta do mundo, a S4. Não havia, em absoluto, nenhuma nave extraterrestre ou tecnologia extraterrestre, nem nada nesse estilo na Área 51. Para isso foi criada especialmente a Área S4. Tinha gente da Área 51 que não sabia disso. Segundo Lazar, os militares não estavam testando naves extraterrestres na Área 51. Portanto, essas naves que muitos fotografaram e filmaram, na realidade estavam sobrevoando a S4, que se encontrava a alguns quilômetros dali. As instalações da S4 estão numa área que se encontra fora do leito do Lago Papose, da parte seca do leito, e consiste de 9 hangares. Os hangares têm portas oblíquas com códigos solares de teste. Na época, eu estava trabalhando no Aeroporto Internacional de Las Vegas. Eles tinham um projeto especial, uma construção chamada ETIG. Eles vieram e me disseram que iria trabalhar ali. Fui até lá, estacionei meu carro, subi num avião e voei até o Lago Groom. Quando desci do avião, tomei um ônibus que me levou até a S4. O primeiro disco que vi, creio que foi na segunda ou terceira vez que estive ali. E ao vê-lo, eu fiquei muito surpreso. Isso explicava todas as aparições de OVNIs. Não pensei que fosse uma nave extraterrestre. O disco devia ser um modelo de nave de combate avançada que deviam estar trabalhando há anos. E a gente é que acreditava que estavam testando voos de naves extraterrestres. Nunca me passou pela cabeça que eu estava olhando uma nave que não tivesse sido construída pelo homem. Eu dava apelidos para todas elas. A que eu trabalhava era um modelo elegante, então eu lhe dei um nome esportivo. Tinha uma que se parecia com um tatu, outras se pareciam com um topázio. Tinha um disco que estava dobrado de um lado e tinha um buraco grande que se projetava em curvas pelo seu interior. Achava que podia dizer qual era o meu trabalho ali. Testá-los para ver se algo poderia penetrá-los. Naves extraterrestres como a que Bob estava trabalhando tinham sido vistas no mundo todo. Mas quando Lazar entrou na nave, compreendeu que ela não tinha sido construída pelo homem. Acho que o que mais me espantou foi entrar na nave. Quando olhei o seu interior, eu entendi como funcionava e compreendi a totalidade do projeto, o que realmente estávamos fazendo
O fato de que não estávamos construindo essas coisas, e sim estávamos tratando de descobrir como haviam sido feitas. Estávamos analisando a engenharia empregada. Quando eu entrei na nave, tive uma sensação estranha. Andei e senti como se não devesse estar ali. Sei que sou estranho, mas era uma sensação diferente, não era excitação. Isso faz com que a gente se faça muitas perguntas. Uma suposta testemunha disse ter visto um teste de voo oficial. Nesse momento, eu estava lá no hangar. A nave levantou voo. Não se via virtualmente nenhum sinal, somente uma saída de descarga na parte inferior da nave, indicando a presença de alta voltagem que se dissipava a uma altura de 9 metros. E não emitia nenhum som, e voou para a direita e para a esquerda, e depois voltou a pousar. Este foi todo o teste. Isso era realmente um avanço tecnológico. Elevar algo silenciosamente, mantendo o controle, e conseguir fazer esse tipo de manobra. Mesmo dentro da base de teste subterrânea, Lazar viu como essas naves eram operadas quando teve a oportunidade de estudar seu sistema de propulsão. Tive de ficar de cabeça para baixo para enxergar o nível mais baixo. Havia 3 amplificadores de gravidade. Esses dispositivos pareciam tubos de 60 centímetros de diâmetro e 1,20 m de largura, sustentados por tubos menores no nível superior, e eles podiam se posicionar independentemente. E é isso o que emite a força gravitacional que faz a propulsão da nave. Eles empregam um gerador de gravidade para levantar voo, o que é o oposto do que nós usamos, por exemplo, no avião, onde uma vez no ar podemos ver um rastro ou uma força vindo da parte posterior que o empurra para frente. Esta nave trabalha de maneira oposta. O que faz é que uma vez no ar, trocam os 2 geradores de gravidade restantes para a frente e criam uma distorção, fundamentalmente um declive. E a nave pode se mover inclinada até o infinito. Como se vê aqui, estas naves nem sempre voam da mesma maneira. Elas já foram vistas em posições radicalmente diferentes. Lazar irá explicar. Existe o que se chama de configuração homocromática, que é quando a nave emprega um gerador, ou há uma configuração delta, onde a nave usa os 3 geradores. Configuração delta pode ser usada para a viagem espacial. A nave se inclina para um lado, põe os 3 geradores de gravidade num ponto e se move pelo espaço desta maneira. Fica sempre buscando uma distorção. É por isso que se movem de maneira estranha quando estão em baixa velocidade. A gravidade varia de alguma maneira e a nave faz movimentos diferentes. Quer dizer, em velocidade baixa, são mais instáveis. Lazar também explicou um dos fenômenos que são comumente vistos em diversas aparições. Se alguém vê uma destas naves durante a noite, ele as vê como uma bola brilhante ou uma luz brilhante na distância. Até quando se aproximam, nota-se um halo brilhante em volta da nave. O que se vê é uma grande fonte de energia em uma atmosfera de gás, de oxigênio e nitrogênio. E quando alguém aplica energia suficiente numa molécula de gás, emite prótons, ou seja, emite luz. Quando se está de fora, a gente pensa como podem manter algo assim em segredo. Isso é um crime contra a ciência, contra as pessoas. Mas essas sensações mudam quando se tem acesso às informações. Antes de ir para a S4, eu era uma dessas pessoas que acreditava numa conspiração governamental e que todas as aparições de OVNIs eram coisas de lunáticos. Obviamente, as naves extraterrestres existem e alguém tem de construí-las. Portanto, tem que haver alienígenas. E já que existem e as naves estão aí, também deve haver algum tipo de fábrica. E quem sabe toda uma civilização em alguma parte. E se isso for verdade, o que aparentemente é, então devem existir outras. Estamos apresentando Infinito OVNI. Apresentar Infinito OVNI. Um dos aspectos menos conhecidos sobre o fenômeno dos OVNIs pode ser o mais assustador.
Com a tecnologia sofisticada da atualidade e os efeitos especiais, é possível falsificar uma imagem ou alterar um vídeo, mas a tecnologia moderna não existia antes. Temos descoberto evidências assombrosas que sugerem que a humanidade tem sido visitada desde o começo da história. Esta é a fotografia mais antiga que se conhece de um OVNI. Ou não é? As aparições mais antigas são do Paquistão há quase 7.000 anos atrás. Nesta importante pintura da Idade da Pedra, podemos ver claramente um ser aparentemente humano com o que parece ser um capacete com antenas. Na parte de trás, podemos ver um típico disco voador. Os arqueólogos descobriram esta pintura numa caverna com uns 5.000 anos, no sul da França, mostrando discos voadores sobre terras de rituais. Tantas foram as naves encontradas e ilustradas nas paredes que os arqueólogos fizeram um catálogo para mostrar os diferentes modelos e tamanhos. Numa caverna no Japão, vemos uma nave luminosa e gigante voando sobre uma multidão que a observa. Durante a Idade Média, também podemos ver evidências de naves similares. Em alguns casos, as naves se parecem com os discos voadores fotografados nos tempos modernos. Neste afresco, em um monastério na Iugoslávia, vemos uma nave com um homem dentro voando sobre as pessoas. Esta pintura foi encontrada numa das mais antigas igrejas da Rússia. Mostra os discos voadores com pessoas olhando o crucifixo. Como civilização humana mais antiga, os sumérios são considerados um mistério, exceto em algumas evidências de sua cultura antiga, onde inexplicavelmente aparece o dia e o registro que mostra o contato com seres alienígenas. Uma estranha formação numa plantação na Inglaterra que mostra dois mundos em contato. Uma ligação com o símbolo dos sumérios que é traduzido como os modernos com suas naves voadoras. Como se vê neste vídeo, a maioria destas formações em plantações coincidem com as aparições de OVNIs. Em 1975, aconteceu na Suíça o primeiro caso de contato documentado. Um fazendeiro chamado Bill Meyer apareceu nos jornais ao fotografar centenas de fotos e ao filmar 20 minutos do que alguns consideram que seja o melhor filme de OVNIs do mundo. Edward Billy Meyer é testemunha ocular de uma das aparições mais famosas e controversas de toda a história. Ele chamou a atenção do mundo ao tornar públicos seus encontros com extraterrestres. Apesar da evidência das fotos e os filmes, muita gente continua achando-o controverso devido à sua manifestação de ter estado em contato com seres alienígenas. Em 28 de janeiro de 75, teve sua primeira aparição em um campo suíço em Hindwell. Segundo Billy, ele escutou um ruído bem baixo e, quando olhou para cima, pôde ver uma nave extraterrestre aterrissando perto dele. Pôde fazer vários disparos com sua câmera. Um mês mais tarde, em 8 de março de 75, Billy fotografou esta nave movendo-se ao lado de uma linha de árvores. Esta foi uma das primeiras fotografias de OVNIs analisadas com uma lente óptica computadorizada. Um laboratório independente confirmou que a fotografia não havia sofrido nenhum tipo de alteração e que era considerada autêntica. Em 29 de março de 76, ocorreu uma extraordinária aparição de uma outra nave, a qual Meyer considerou como uma variação do modelo 4. Imediatamente depois, Billy conseguiu obter amostras de metais de um de seus encontros. Este filme da amostra microscópica do metal é parte de um exame realizado nos Estados Unidos. 2 laboratórios confirmaram de forma independente que a combinação de metais era uma fusão de carbono. Esta mistura não poderia ter sido feita na Terra. Depois que esses encontros começaram, Billy começou a levar sua câmera de 8mm junto e fez filmes diversos e assombrosos de discos voadores. Talvez a evidência mais impressionante no caso de Meyer seja este filme de um disco metálico sobrevoando uma estrada. Nesta imagem, feita durante o dia, podemos ver o movimento suave do disco metálico, ao mesmo tempo que 2 automóveis passam bem debaixo. Apesar dos grandes esforços de Meyer e as duras evidências físicas, ainda alguns céticos dizem que as fotos e as imagens são boas demais para serem verdadeiras. Em 4 de abril de 78, os contatos terminaram. Billy disse ter alcançado um total de 105 aparições durante 3 anos. Como acabamos de ver, é possível um indivíduo ter múltiplos encontros com extraterrestres. Mas quando uma cidade ou um país inteiro repetidamente observa objetos estranhos, temos que chamar isso de observação em massa. Em 91, a cidade do México e as cidades vizinhas experimentaram a maior observação em massa da história atual. Este fenômeno extraordinário continua acontecendo até hoje.
Acontece sem nenhum aviso prévio. Em 4 de julho de 91, a cidade mais habitada do mundo foi pega de surpresa. As câmeras estavam ligadas porque os fotógrafos amadores estavam gravando um eclipse solar. Repentinamente apareceu uma nave com forma de disco voador e sobrevoou a cidade durante quase 1 hora. Sua aparição indicou o começo da maior e mais importante observação em massa jamais vista. Guillermo Areguin, da cidade do México, o primeiro a aparecer com esse filme. Quando a imagem é aumentada, vê-se claramente o movimento de rotação do disco metálico. Enquanto isso, a 160 quilômetros dali, em Puebla, um cinegrafista filmou uma nave idêntica. A tela dividida mostra a impressionante semelhança entre as duas. Outra testemunha filmou esta nave. A imagem computadorizada revela mais detalhes da nave durante a observação em massa. Esta imagem foi gravada na zona noroeste da cidade do México. A imagem melhorada revela um campo de estática na parte inferior da nave. Miguel Torres filmou este disco enquanto passava na zona central da cidade. Quando melhoraram a imagem, uma descarga ou um raio de luzes coloridas foi vista na parte inferior da nave. Das 2.000 horas de vídeo gravadas, estas 6 foram pegas para uma análise comparativa. Todas revelam a mesma forma de disco voador que foram gravados em diversos pontos da cidade. Dave Froning, um especialista no campo de propulsão, foi chamado para analisar a prova. Vê-se claramente que é uma estrutura metálica devido aos reflexos das bordas. O fenômeno aqui indicado é o que se denomina de sistema de propulsão. Devo também mencionar que não sei como se aperfeiçoou o sistema de propulsão. Se aqui não tivesse nada, não seria tão importante. Dias depois do eclipse, as aparições continuaram a crescer em número. Este objeto luminoso foi filmado quando voava sobre a cidade. O melhoramento óptico mostra que a nave se desloca em grande velocidade. Este OVNI foi filmado da varanda de um apartamento na cidade. O fotógrafo gravou estas imagens da nave enquanto ela sobrevoava uma indústria até desaparecer de vista. Enquanto filmavam este comercial de automóvel, uma equipe de televisão se surpreendeu ao filmar esta nave luminosa que voava no céu. Este OVNI, com formato diferente, foi filmado em Lisco. Formas similares foram filmadas na Flórida e na Bélgica. A tela dividida mostra as semelhanças. O público pediu uma explicação oficial. E isso forçou o governo a responder ao pedido. Na única conferência à imprensa realizada sobre o assunto, o prefeito de Atlisco pediu para que a população mantivesse a calma, já que não havia nenhum indício de vítimas ou danos causados por naves extraterrestres. Num dos momentos mais impressionantes, este cinegrafista amador filmou um disco metálico movendo-se entre as nuvens, entre as quais parou no meio do ar e mudou de direção. Não existe nenhuma nave convencional que possa voar desta maneira. Os OVNIs estiveram presentes até na comemoração do Dia da Declaração da Independência. Para comemorar a data, havia um desfile militar e um espetáculo aéreo. Enquanto os jatos voavam no céu, apareceu de repente um disco metálico. Quando os jatos tentaram interceptar a nave, ela acelerou e deixou-os para trás. Durante a última hora, mostramos fotografias, filmes, vídeos, arquivos e testemunhos de especialistas que documentam um dos grandes mistérios de nosso tempo. A evidência é impressionante. Desde a arte antiga até as aparições modernas, as evidências falam por si mesmas. Agora somente você pode dizer: estamos realmente sozinhos? Versão brasileira Centauro.